Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos ao Grupo de Estudos Aplicados. Eu sou Kleber Grama e vou liderar esse semestre a disciplina de Teoria Geral do Direito Civil 1. Vem comigo que a gente vai fazer aqui um vídeo de revisão muito breve e vamos passar, nesse vídeo, pela personalidade da pessoa natural. O começo, o meio e o fim. Mas antes, é preciso que a gente fale do direito civil. O direito civil, meus amigos, é o ramo do direito que tutela a relação entre particulares. Sendo assim, ele vai se tratar de direito privado. Notem que a diferença entre direito público e direito privado ela pode não ser tão delineada assim. É possível que um particular ingresse na justiça e se trate de direito público. O que vai mandar se é direito público ou se é privado vai ser aqueles a quem eu estou tutelando. Quer ver? Dou um exemplo aqui no direito internacional. É possível que alguém ingresse contra outra pessoa a nível internacional, requerendo, por exemplo, de outra pessoa em outro país, a guarda do filho. E aí, nesse caso, vai se tratar de direito privado, porque tutela a relação entre eles, particulares, pessoa, pessoa. Mas lembram também do caso Maria da Penha, em que a Maria da Penha, óbvio que representada por terceiros, ingressou na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou seja, era um particular, né, que tutelava o interesse só dela, tutelava o interesse da coletividade. Portanto, naquele caso em que pese ser uma particular, se tratava de direito público. Ou seja, repassando aqui, o interesse é que vai definir se é público ou se é privado. Direito civil trata, portanto, do direito privado, porque, mais uma vez, regula a relação entre particulares. Isso não significa, meus amigos, que ele não vai sofrer interesse do poder público, por exemplo, porque no próprio Código Civil é prevista a função social da propriedade, ou seja, ainda que o Código Civil tutele a posse e a propriedade privada, ele deve, de certo modo, a posse e a propriedade, servir à coletividade. Mais para frente, nos semestres posteriores, vocês vão aprender sobre a função social da propriedade e tudo vai ficar mais claro. O que vocês precisam entender é que, de fato, o direito civil sofre uma interferência ou outra do interesse público. É importante ressaltar também que o direito civil segue o princípio da intervenção mínima na vida privada, ou seja, ele deve, sempre que possível, dar primazia à vontade do indivíduo, né? Prevalecendo, por exemplo, o que fica acordado entre dois particulares. Eu digo isso via de regra, porque existem algumas exceções. Vejam vocês, por exemplo, que pessoas normais podem dispor do seu patrimônio como bem entender. Ocorre que em alguns casos isso acaba não acontecendo, porque, pensem bem, o Código Civil, por exemplo, impõe, em alguns casos, regime obrigatório de casamento. É o caso das pessoas com mais de 70 anos que se casam necessariamente pelo Código Civil, e isso é bem contraditório, eu tenho que concordar. Elas devem se casar em regime de separação total de bens. É uma forma que o Código Civil tentou de proteger o patrimônio das pessoas, mas, ora, ela poderia muito bem dispor daquele patrimônio. Então, no mínimo, contraditório, ok? E resta dizer também, e vocês vão perceber ao estudar ele, que o Código Civil é bem intuitivo, pois ele trata, como eu já disse, dos atos da vida civil, e ele o faz de forma linear, numa perfeita linha do tempo, tutelando em ordem, desde o nascimento até a morte das pessoas. Pois bem, vamos então ao assunto, né, que ficou prometido para que a gente tratasse em aula, o qual seja a personalidade. Então, se é uma linha do tempo perfeita, que comecemos do começo. E o artigo 1º, logo ali no começo do Código Civil, vai dizer que toda pessoa é sujeita de direitos e obrigações. Vou aqui ler para vocês o artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Logo falaremos dessa tal capacidade de que trata o artigo 1º, tá? Mas antes é preciso que a gente fale do conceito de pessoa, né? Já que ele diz que toda pessoa é capaz, é preciso que a gente defina a pessoa, que pode ser tanto jurídica, que nós não vamos tratar nesse vídeo, quanto a pessoa natural, que é quem nós vamos estudar aqui. Mas quem é a pessoa? Para isso, temos duas teorias, tá? A teoria concepcionista vai dizer que ela se torna pessoa a partir do momento da concepção, ou seja, da fecundação
do óvulo pelo espermatozoide. Já a teoria natalista, e prestem muita atenção nessa teoria, vai dizer que a personalidade é adquirida com o nascimento com vida. Antes de eu falar para vocês e dar o spoiler aqui, né, de qual que é a adotada pelo Código Civil, pensem o seguinte: qual é a data que está na sua certidão de nascimento? É a data em que você foi concebido ou a data em que você de fato nasceu com vida? Ora, fosse a teoria concepcionista adotada pelo Código Civil, no seu registro deveria constar a data do ato sexual. Não é no nosso registro de nascimento consta a data em que de fato nascemos com vida. Mas não é bem a teoria também natalista que a gente adota. Vejamos aqui no artigo 2º do Código Civil, que diz o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Notem, portanto, que em que pese a personalidade civil só começar com o nascimento com vida, o nascituro, ou seja, o feto, né, ele tem os seus direitos garantidos também pela legislação. O que faz a gente entender que a teoria que o Brasil adota é uma espécie de teoria mista, que, de fato, dá personalidade civil a quem nasce com vida, mas garante direitos ao nascituro, ao feto. E a esse ponto, vocês já devem ter percebido que a personalidade de que trata o Código, né, é a síntese do próprio artigo 1º. Adquirir personalidade é ser capaz de direitos e deveres na ordem civil. Mas que capacidade é essa de que trata o artigo 1º? Senhores, não confundam a capacidade lá do artigo 1º com uma capacidade de fato. A capacidade de que trata o artigo 1º é uma espécie de capacidade passiva. Ela se refere tão somente à recepção de direitos e deveres, como uma capacidade passiva, que é chamada de capacidade de direito. Porém, existe o instituto da capacidade de fato, que por sua vez diz respeito à prática de atos na vida civil, que diz respeito à prática, ao exercício de atos da vida civil, como a celebração de contratos, por exemplo. Em que pese ela ser regra, não é adquirida simultaneamente a personalidade, ou seja, você não adquire essa capacidade de fato assim que nasce. É preciso observar o que é disposto nos artigos 3º e 4º do Código Civil. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Vejam que ele traz uma exceção no artigo 3º. Vamos para o artigo 4º e vocês vão entender melhor como definir quem são os capazes de pleno direito e os incapazes. Artigo 4º vai dizer o seguinte, amigos: são incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer. Inciso 1. Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Inciso 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Inciso 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Inciso 4. Os pródigos. Senhores, esse artigo 4º vai tratar da incapacidade relativa e o artigo 3º da incapacidade absoluta. Nós vamos ver a diferença de um para o outro agora. Mas antes, percebam que ele traz exceções. Logo, aquele que não está contido aqui no artigo 3º e 4º, por obviedade, é capaz. Observando o artigo 3º, podemos definir com facilidade e de modo taxativo, ou seja, se está ali é, se não está ali não é. Todos aqueles que são completamente incapazes para exercer os atos da vida civil. Ou seja, os atos praticados por aqueles elencados no parágrafo 3º serão considerados nulos, ou seja, como se nunca houvessem sido celebrados. Tá? É necessário que, para os plenamente incapazes, é necessário que sejam representados pelos pais ou pelos tutores legais. Porém, meus amigos, até por uma questão de bom senso, os negócios de valores ínfimos celebrados por esses que são plenamente incapazes vão ter validade. No sentido de, o incapaz vai lá e compra uma bala. De certa forma, ele celebrou um contrato, ainda que verbal. E aí, não tem validade só porque ele é incapaz? Não é bem assim que funciona e os tribunais já têm entendido, está pacificado, que nesse caso é plenamente válido os negócios de valor mínimo. O artigo 4º, por sua vez, ele traz os relativamente incapazes, ou seja, aqueles que podem praticar atos da vida
Civil, desde que assistidos. Percebam que a gente não fala mais de representação, a gente fala de assistência. Eles até podem firmar contratos, mas esses contratos devem ser depois ratificados pelos representantes ou pelos pais. Vejam o seguinte, os atos praticados pelos plenamente incapazes, né, os negócios jurídicos praticados, eles são nulos, né? Eles têm um vício insanável, ou seja, é como se eles nunca houvessem existido. Já os atos praticados pelos relativamente incapazes, eles são anuláveis, ou seja, se não houver a ratificação por parte do representante ou pai, de fato, ele será nulo. É importante ressaltar que as formas de incapacidade previstas lá no inciso 2 ao 4, né, sem ser a incapacidade pela idade, incapacidade relativa pela idade, elas devem ser provocadas, tá? Elas devem ser provocadas por quem tenha titularidade para tal, através de um processo de interdição e sempre observando a devida conveniência. Dou um exemplo aqui. Não é porque o meu avô conheceu uma moça de 20 anos que eu vou interditá-lo dizendo que ele não tem capacidade mental para discernir sobre o que está fazendo. Ele pode muito bem fazer isso. Isso não dá o direito de interditá-lo. Com relação à cessação da incapacidade, esta há de cessar assim que for extinta a sua causa. Ou seja, se a causa for a menoridade, ela há de cessar com o advento da maioridade. É preciso também que falemos do Instituto da Emancipação, ou seja, uma forma extraordinária de se adquirir a capacidade civil de fato, antes mesmo de ter completado os 18 anos. Ela se encontra prevista lá no parágrafo único do artigo 5º, nos incisos 1 a 5. Ela pode se dar pelos motivos a seguir. Entre 16 e 18 anos, desde que autorizado pelos pais, ou de apenas um deles na falta do outro. Pelo casamento, pelo exercício de emprego público, pela colação de grau em curso de ensino superior, o que é pouco usual, tá? Eu, por exemplo, não conheço, nunca ouvi falar de ninguém que tenha colado grau em instituição de ensino superior antes mesmo de completar 18 anos. Mas, havendo essa hipótese, seria um caso de se conceder a emancipação. Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Isso está mais relacionado à independência financeira. Maísa, por exemplo, dos 16 aos 18 anos, ela pode pedir a emancipação se valendo dessa independência financeira que ela provavelmente tem. E o legal é que a gente ainda pode classificar as formas de emancipação em voluntária, que é quando concedida pelos pais, né, o previsto no inciso 1, judicial, que é concedida por sentença, ouvido o tutor. E a legal, decorrente dos fatos apontados no inciso 2 a 5, né, do parágrafo único lá do artigo 5º, que a gente acabou de elencar. Senhores, antes de falar da extinção da personalidade, eu achei por bem colocar agora os direitos da personalidade, porque a gente goza deles em vida, em que pese os direitos da personalidade do morto poderem ser requeridos por terceiros, né, por aqueles que têm titularidade para tal. O fato é que, gozados dos direitos da personalidade, nós só vamos poder fazer isso em vida, por obviedade, tá? Mas antes de tratar dos direitos da personalidade, né, dos direitos inerentes à personalidade, é preciso que a gente aborde o motivo pelo qual eles estão ali presentes no Código Civil. E o motivo, meus amigos, é constitucional. A Constituição, como um documento dirigente, ou seja, que vai fixar metas para o Estado, se a Constituição prevê, o Estado deve dar os pulos dele, né, a grosso modo, para garantir o quanto previsto na Constituição. E ele traz lá no seu inciso 3, do seu artigo 1º, a dignidade da pessoa humana. E eles, de certa forma, fomentaram, né, a presença dos direitos da personalidade no Código Civil. Os direitos da personalidade são direitos subjetivos, tá, meus amigos? Inerentes a todas as pessoas. Eles foram criados, como a gente disse aqui, para dar atendimento à dignidade da pessoa humana. E eles são tutelados lá nos artigos 11 a 21, capítulo 2 do Código Civil. E é preciso lembrar que se trata de rol exemplificativo, tá? Lembrem disso, aquilo não é um rol taxativo, ou seja, cabe mais do que está ali, por analogia, por exemplo, tá bom? Vez que eles são subjetivos, como eu acabei de dizer aqui. A gente pode citar, por exemplo, tá, o direito ao nome, direito à integridade física, à imagem, à honra,
voz, etc. E eles têm algumas características que vale a pena a gente mencionar aqui, tá bom? Eles são gerais, ou seja, eles se aplicam a todos, inclusive para as pessoas jurídicas naquilo que couber, né? O direito à voz, por exemplo, não cabe à pessoa jurídica, porque, como vocês vão ver no outro vídeo, pessoas jurídicas não têm voz, né? Eles são também, senhores, irrenunciáveis, ou seja, não podem ser renunciados pela pessoa, tampouco transmitidos de forma vitalícia, não sendo vedada a permissão de uso por terceiros, ou seja, eu posso permitir que usem a minha imagem desde que não seja em caráter permanente. Eles são também imprescritíveis, eles não acabam, eu também não perco o direito de usá-los, ok? Eles são também, por último, inalienáveis e impenhoráveis, eles não podem ser vendidos, tampouco objeto de penhora. Como assim objeto de penhora? Digamos que Neymar esteja sofrendo ali uma execução fiscal e não tenha dinheiro para pagar. Eles não podem penhorar a imagem do Neymar, que sabemos que vale milhões, para saldar essa dívida na execução fiscal, por exemplo. Portanto, inalienáveis e impenhoráveis, ok? E uma prova, meus amigos, de que não podemos tomar o rol de direitos da personalidade, previsto lá no Código Civil, como taxativos, são as decisões vanguardistas que vem tendo aí, como no caso do enunciado 531 do Conselho de Justiça Federal, a CJF, né? Que dispõe sobre o direito ao esquecimento, em que diz que aquele que tenha praticado o ato vexatório durante a vida tem o direito de tê-lo por esquecido, né? Percebam que isso não está elencado lá, né? Nos artigos 11 a 21 do Código Civil dos Direitos da Personalidade, mas eles são previstos sim, portanto, rol exemplificativo, meus amigos. E por último, mas não menos importante, precisamos falar dela, já que ela nos alcançará e alcançará a todos, a extinção da personalidade. E a personalidade é extinta com a morte, tá? E não há problemas quando se trata de uma morte real, ou seja, uma morte em que há, de fato, um diagnóstico médico da paralisação da atividade encefálica do cérebro, e nesse caso, com atestado médico, tem-se, né, após isso, o atestado de óbito. Não há mais problemas quando você tem o corpo, né, nesse caso, mas existe também a possibilidade do fim da personalidade pela morte presumida, que, por sua vez, pode ser com ou sem procedimento de ausência, tá bom? Com o procedimento de ausência, vai se aplicar para aquelas pessoas que desapareceram sem motivo aparente, como no caso daquele carinha que foi comprar cigarro e não voltou mais. Nesse caso, abre-se o procedimento de ausência, após isso é nomeado um representante para administrar os bens desse ausente. Um ano depois disso, abre-se a sucessão provisória e 10 anos após isso, abre-se a sucessão definitiva e após, finalmente, é declarada a morte presumida daquele que sumiu. Sem o procedimento de ausência, é um pouquinho mais simples e se aplica nos casos de guerra declarada, em que a pessoa demora mais de 2 anos para voltar, ou em catástrofes naturais e desastres, como o caso do rompimento da barragem de Mariana, em que não havia possibilidade daquelas pessoas que estavam nas proximidades terem escapado com vida. E nesse caso, né, de fato, deve haver o perigo de vida de modo a permitir a presunção da morte. Não há mais demais problemas também para declarar a morte dessa pessoa. Meus amigos, foi bem rápido, tá? Tem mais um vídeo aqui da personalidade jurídica, que de igual forma farei também bem breve. É mais uma pincelada para que vocês assistam antes da aula. Contem sempre comigo e muito obrigado por assistir.